saúde mental, para mim, é a base para a gente funcionar na vida. Não só para a gente conseguir dar conta da vida, mas para a gente viver bem a vida. Para mim, a importância de cuidar da saúde mental eu acredito que ela está ligada diretamente com a nossa qualidade de vida. Assim como nós precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa saúde fisiológica para ter um bom funcionamento, a saúde mental ela também necessita desse cuidado e exercícios diários. Está ligado também diretamente ao nosso raciocínio, à nossa emoção, comportamentos e a maneira como que a gente se relaciona com as outras pessoas. Eu trabalho basicamente com 4 abordagens: a Gestalt terapia, a PNL, que é programação neurolinguística, a terapia de EMDR e a hipnoterapia. Então, assim, resumidamente, a Gestalt terapia é uma abordagem da psicologia que trabalha, tem uma visão muito positiva do ser humano, né? A ideia é o ser humano atingir, acredita que todo mundo é capaz de atingir o seu máximo, né? A sua melhor versão. É mais do que autoconhecimento, é para além de autoconhecimento, é autoconscientização. É literalmente você conhecer cada vez mais o seu jeitão de funcionar, sabe? Quem sou eu? Eu brinco assim com os pacientes, é como se você se dividisse em duas, você saísse do seu próprio corpo e você mesmo vai ser uma vigia de você mesmo. Você tá ali, ó, tá lá, né, atrás de você mesma, se vendo ali na vida. Meu Deus, é assim que eu ajo, nossa, é assim que eu me sinto, é dessa forma que eu interpreto. O PNL tem mais ou menos a mesma pegada de ajudar o paciente a se conscientizar, a acessar o que precisa acessar já ali na hora e ressignificar na hora, perceber o que precisa perceber. Também ajuda muito a PNL com estratégias de dia a dia, que é muito legal, pessoas que têm dificuldade de se organizar, de se planejar, enfim, né, já ajuda a acessar coisas, ressignificar, ver por outras perspectivas. As duas são riquíssimas em recursos. Hoje eu trabalho com terapia de aceitação e compromisso, que é uma terapia que ela tá ali junto com as terapias comportamentais contextuais. Dentro do trabalho com a ACT, que é como é conhecida a terapia de aceitação e compromisso, a gente entende que os comportamentos da pessoa, e aí entre ações, pensamentos, emoções, tudo isso é construído na história de vida da pessoa, né? Então, a forma como que ela vai lidando com a vida, dependendo dos contextos em que ela vai sendo inserida na vida dela, ela vai construindo formas de se comportar e de encarar o mundo. As coisas que mais mudaram na minha vida e na questão da saúde mental foram, especialmente assim, eu consegui me priorizar, mas eu era uma pessoa de me doar demais, né? Então eu não me priorizava nunca, né? Seja numa decisão grandiosa ou numa decisão pequena, desde escolher um filme até coisas maiores do tipo mudar de cidade, como foi o caso, mudar de emprego. Então eu acho que uma das coisas que mais pegou assim para mim na terapia foi justamente tratar de me colocar em primeiro lugar e ver se está tudo bem. E a outra questão é tentar racionalizar um pouco as emoções que a gente sente, dar nome para elas, sentir elas, né, até gastar ali um pouquinho e daí, de fato, conseguir tomar uma decisão um pouco mais racional. A linha da psicologia que eu trabalho é a psicanálise. A psicanálise é uma metodologia, um método, né? É um tipo de escuta clínica que tem ênfase no inconsciente, né? Então, a maior contribuição da psicanálise é pensar que existe uma estrutura de linguagem que é composta, né, por algo que a gente não controla. Então, quando a gente fala uma coisa, a gente não sabe exatamente por que a gente está falando aquela coisa daquele jeito. Então, isso seria a estrutura de linguagem do inconsciente. Então, a psicanálise se debruça em pensar um pouco sobre essa estrutura de linguagem, sobre as palavras que a pessoa utiliza,
E claro, sobretudo, pensar nos conflitos que essa pessoa tem, né, nos traumas que essa pessoa passou, nas experiências positivas que ela teve. Obviamente também vai contemplar tudo isso. Mas o que há de diferente da psicanálise versus as outras abordagens é pensar um pouco nessa questão do inconsciente, de que existe toda uma produção que nem sempre está no nosso controle, mas que acontece apesar do nosso desejo. Então, eu trabalho dentro da relacional sistêmica. O que seria a relacional sistêmica? Nós trabalhamos com o padrão de funcionamento. O padrão de funcionamento é mais ou menos o jeitão da pessoa ser na vida, assim. Nós temos muitas aprendizagens que a gente tem desde o nascimento até nossa fase adulta. Então, dentro desse padrão de funcionamento, nós precisamos entender que nós temos aprendizagens que são ditas e que não são ditas. E todas aquelas que não são ditas, nós levamos para a nossa vida adulta e vamos repetir os padrões. Então, todos esses padrões que a gente repete, a gente acaba muitas vezes inconscientemente não percebendo. E aí a gente cai, né, naquilo que a gente chama de loop existencial, que quando a gente vê, a gente está de novo naquela situação. Quando a gente vê, a gente está de novo naquela situação. Eu comecei a fazer terapia em fevereiro de 2014 e a necessidade de buscar esse profissional, eu acredito que a parte mais importante, talvez a mais difícil, foi de reconhecer a necessidade de buscar o auxílio. Psicodrama é uma abordagem que trabalha com a psique em ação. Então, psique, né? Psico, drama, ação. Toda a metodologia e as técnicas morenianas têm influência do teatro. Nós iniciamos nosso trabalho sempre com aquecimento. Daí tem o grande momento que é a dramatização, onde nós usamos todas as técnicas ali. Nós temos os métodos e técnicas que são usadas, né, nesse momento da dramatização e no final o que nós chamamos de compartilhar. São 3 etapas. Eu comecei num contexto próximo aos 30 anos que me surgiram alguns conflitos existenciais, acredito, no sentido do desempenho de alguns papéis que eu vivia na época, né? E um amigo fazia e comentou, e isso me trouxe um interesse para tentar aliviar um pouco uma certa ansiedade, angústia que esse contexto trazia, né? Eu acredito que o que tinha meu nas dificuldades que aconteciam nos contextos que eu vivia, né? Então, assim, você entender aspectos que dependem de você, que uma mudança tua pode trazer resultados diferentes, acho que isso é fenomenal. Eu comecei a terapia em março de 2017. Eu, na verdade, não buscava terapia. Eu buscava acalmar minha cabeça, assim. Porque eu tinha muitos problemas e eu não via nenhuma solução em nada. Porque senão eu ia só carregar uma dor que nunca ia fazer sentido e ia continuar com ela. E sem entender o que estava acontecendo, sabe? E qual que é o diferencial do MDR? É uma terapia um pouco mais objetiva. Não é muito caracterizada pelo verbal ou até mesmo por técnicas, né? Nesse sentido da Gestalt e da PNL. O MDR ele é mais utilizado para situações pontuais. Ele foi sendo desenvolvido para trabalhar mais na área de traumas, estresse pós-traumático e fobias. E é o próprio cérebro que te cura. Já tem, né, assim, já é vastíssima a literatura de embasamento científico, enfim, tem estudo longitudinal, tudo bem embasado. E pelo movimento dos olhos, a gente vai utilizando essa técnica para a pessoa ir reprocessando aquela questão, aquele trauma. Até o ponto de deixar de ser um trauma. A gente literalmente consegue fazer um trauma deixar de ser um trauma, tá? E a quarta seria a hipnose, que nada mais é do que utilizar a hipnose para fins terapêuticos. Hipnose não é aquilo que o povo vê lá fora, aquela coisa, meu Deus, né? Tem gente que chega aqui, eu tenho medo, eu vou ficar presa em Nárnia, né? Eu vou dormir, eu vou ficar inconsciente, você vai controlar minha mente, vai pedir a senha do banco? Infelizmente não. Queria que fosse assim, né? Assim era muito mais fácil curar todo mundo. Hipnose nada mais é do que o poder da sugestão. Na verdade, a hipnose é como o cérebro funciona, é o jeito natural do cérebro funcionar. Tudo aquilo que a gente
tem de conceito, ideia, de alguma maneira foi uma hipnose que aconteceu. Algo que a gente aceitou, uma sugestão aceita. Não precisa nem de olho fechado, estar em transe, nada disso, tá? Uma coisa é relaxamento, outra coisa é hipnose. A gente usa o relaxamento para tornar a sessão de hipnose mais fácil. Porque quando o paciente está bem relaxado, ele fica mais aberto às sugestões. Eu busquei ajuda pela primeira vez numa sessão de desespero, assim, né? Eu não aguentava mais me sentir culpada por tudo que eu fazia ou tudo que acontecia ao meu redor. Eu achava que a culpa era minha em algum nível, né? Era num nível de tipo assim, se caísse alguma coisa agora na cozinha, eu ficava pensando, nossa, naquele milissegundo, eu ficava pensando, nossa, o que que eu fiz que eu deixei na cozinha errado que pode ter caído e feito um estrago, né? Então era um negócio bem, bem grave, com coisas bobas de novo e com coisas grandes, né? Como eu disse. Cuidar da saúde mental é muito importante porque tudo que a gente faz na vida envolve o nosso estado de saúde mental. Então, desde as escolhas que a gente faz no dia a dia, pequenas, grandes, caminhos que a gente decide seguir, tudo isso envolve como a gente encara o mundo, porque a saúde mental, por definição, é como a gente se relaciona com o ambiente ao nosso redor, né? Então, cuidar da saúde mental é ter certeza de que boas escolhas que valham a pena, vão ser tomadas todos os dias. Muitas vezes a gente relaciona a saúde mental só quando as coisas explodem, né? Então, quando tem uma crise muito grande, algo muito difícil, mas na verdade é o dia a dia, né? São as escolhas cotidianas ali que constroem realmente uma vida saudável ou não. E a terapia entra nesse cuidado, né? Porque muitas vezes aqueles padrões muito rígidos de como viver a vida acabam não permitindo com que a gente tente coisas diferentes. A meu ver, a importância de cuidar da saúde mental e fazer análise ou terapia é como se fosse faria uma analogia como se a saúde mental fosse um órgão. Ela é um órgão do teu corpo, de certa forma, né? A gente poderia pensar no aparelho psíquico como um órgão, como o coração, como qualquer outro. Então, da mesma forma que ele é vital pra gente ter o nosso dia a dia, trabalhar, ter relações amorosas, família, etc., eu não vejo a saúde mental diferente disso. Então, eu faria essa associação, e da mesma maneira que a gente faz check-up, que a gente vai no médico para ver algumas coisas, a gente também pode pensar em ir ao psicólogo para ver outras coisas, ou ir ao psiquiatra quando necessário para ver outras coisas também. Então, será que teve algo novo? Claro, com certeza teve algo novo, é óbvio, mas será que teve tanta coisa nova assim? Ou será que existe um movimento social mudando? Os transtornos mentais estão por aí, estão flertando, estão paquerando? Sim, a gente está o tempo todo com um certo mal-estar, né? Então a gente está flertando um tempo todo com uma certa, com um certo conflito entre se sentir bem, se sentir mal, um certo desprazer. Acho que essa era a palavra, desprazer. Eu diria que existem alguns agravantes que aumentam, talvez aumentem o número de diagnósticos em transtornos mentais, mas eu também diria que a própria sociedade mudando, também a expectativa e a demanda social aumenta, e os diagnósticos aumentam para coisas que antes não eram tão patológicas assim, coisas que talvez fossem a vida acontecendo e as pessoas lidando com a vida. De antes, né, de eu começar uma primeira terapia na época e hoje, é o fato de eu acabar entendendo que o que eu realmente queria era estar numa outra área, que é hoje onde eu atuo, que hoje eu sou psicólogo, né? Então, começa por uma necessidade de compreender, de autocompreensão, e depois acabei fazendo muito tempo de terapia também para aprofundar o autoconhecimento por conta da profissão. E sou muito realizado hoje por isso. A importância de cuidar da saúde mental e fazer terapia é porque tudo na nossa vida é um equilíbrio. Se você está em equilíbrio com a mente e físico, automaticamente você consegue lidar bem com os estresses, com relacionamentos, com a correria do nosso dia a dia. Agora, se a gente está em desequilíbrio em qualquer parte, né, relacionada à nossa mente, vai sobrecarregar o sistema que a gente fala, que seria o nosso padrão. Então, automaticamente, a gente vai ter dificuldades. Por quê? Porque começam a aparecer doenças, né? Só que a saúde mental, ela abrange vários aspectos da nossa vida. E a gente tem por hábito, muitas vezes, empurrar com a barriga, dizer,
é só um estresse aqui, é só um relacionamento que não foi muito saudável, é só uma outra questão aqui. Então a gente precisa atentar para os sinais que o nosso corpo vai dando. Mas pensando num contexto mais cultural, assim mesmo, de como a gente se organiza enquanto sociedade, hoje em dia a gente acaba sendo muito exposto a contextos de que a gente precisa ter muita informação o tempo todo, a gente se expõe muito, a gente é exigido se expor, seja profissionalmente, seja pessoalmente. A linha entre uma vida privada e uma vida pública com rede social hoje em dia é muito tênue, então a gente está sempre exposto a julgamentos de pessoas que muitas vezes nem a gente conhece ou conhecem a gente. É difícil lidar com tantas mudanças e a gente sempre se cobrando a fazer mais, se comparando com recortes de vidas perfeitas que, quando a gente olha para a vida real, acabam sendo muito frustrantes, né? Então, a gente tenta chegar até um ponto de uma vida que não dá, né? Uma vida livre de sofrimento, uma vida mais bonita, perfeita o tempo todo. E essa expectativa de uma vida perfeita traz muito sofrimento. Eu trabalho com educação, hoje eu sou coordenadora numa escola internacional, e eu acho que teria que ter terapia e educação emocional nas escolas. Parece papo de vereadora, né? Mas de verdade eu acredito que isso teria que ter, porque os alunos, por exemplo, quando chegam para mim, eles não sabem nem o que eles estão sentindo, eles estão tão desorganizados emocionalmente, ou tão desorganizados mentalmente ali, que eles não sabem nem nominar o que eles estão sentindo ou por que eles estão com aquela raiva, né? Então, assim, eu acho que uma maneira que a gente poderia tentar normalizar é trazer isso para as escolas de alguma forma. Então, eu acreditando em educação, seria uma coisa que eu falaria. É um espaço seguro, é um espaço que você pode ser você 100%. Você pode estar descabelada, você pode estar com remela no olho, você pode estar chorando compulsivamente, e você pode simplesmente ser você. Então, essa liberdade, foram poucos lugares e poucas situações que eu consegui experienciar, tanto quanto na terapia. Então, o meu conselho: só se joga, se você quer fazer terapia, se você quer melhorar como ser humano, se você quer evoluir, que as portas abram e se autoconhecer, eu acho que tem que fazer terapia. Eu acho que, assim, tinha que ser um pré-requisito, assim, porque faz uma diferença muito grande na nossa vida, e eu acho que você consegue se encontrar com você mesmo, e você consegue tomar decisões muito mais assertivas, tomar decisões muito mais conscientes, e aprender a se escutar, né? Aprender a escutar teu corpo. O momento que você sente que precisa de ajuda é o momento que você começa a perceber que a sua vida está sendo prejudicada pelas suas questões emocionais. Então, assim, ou porque você não está feliz nos relacionamentos amorosos, ou porque você não está bem no trabalho, ou porque você não está bem nas relações de amizade. E como nós temos essa visão de teoria de papéis, o nosso diagnóstico é sempre pelo olhar dos papéis. Então, quanto mais papéis nós jogamos na vida, mais saudáveis nós somos. Quando nós limitamos os papéis na nossa vida, é porque nós estamos adoecendo. Então, se eu estou saindo dos ciclos de amizade, se eu não estou conseguindo trabalhar, se vai limitando os papéis da minha vida, eu estou adoecendo. Então, quando eu vejo que isso está acontecendo comigo, eu estou tendo prejuízos na minha vida, né, pessoal, eu preciso buscar uma ajuda. Eu preciso buscar alguém que me ajude a entender o que está acontecendo comigo. Acho que um bom momento para procurar análise é quando eu começo a perceber isso, assim, que eu fico sempre dando murro em ponta de faca e as coisas parecem que dão errado na minha vida e eu não me pergunto nunca se eu estou contribuindo para isso. Eu sempre fico com uma certa ideia de que foi o dedo podre, de que o trabalho era ruim, de que o professor era ruim, o namorado era ruim, o lugar que eu estudei era ruim. E eu não olho muito assim para as minhas ações, para o que eu repito, para o que eu interpreto daquelas pessoas e situações. Então, acho que esse é um bom momento também, quando eu começo a me dar conta disso. O problema é quando eu não me dou conta disso. Mas se eu me dou conta disso, é um excelente momento. Olha, eu costumo dizer que a vida, ela é o problema, e ao mesmo tempo que ela é a solução, né? A vida é terapêutica. E com toda essa pressão externa que a gente sofre, sobra menos tempo para a gente se dedicar as coisas que trazem bem-estar, que é o autocuidado, estar com as pessoas que a gente ama, fazer as coisas que a gente ama, passear, ter hobbies, lazeres.
Existe a Letícia antes da terapia e a Letícia depois da terapia. E para todo mundo que me conhece, eu sempre falo que, assim, eu chego indicando, claro, a minha terapeuta, chego indicando a terapia porque, assim, foi uma mudança de patamar, de vida completamente diferente, assim. Eu sou uma Letícia muito, 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 muito melhor e mais evoluída do que a Letícia de antes da terapia. Né? Hoje a gente precisa entender que a vida mudou muito. Antigamente não existia muito problema de saúde mental. As pessoas iam empurrando e dizendo, ele é assim mesmo, um pouco nervoso, ela é assim mesmo. Só que hoje a gente está vivendo uma vida muito, né, tecnológica, essa coisa de não ter muita intimidade nas relações. E quando eu falo de intimidade, eu não estou falando da parte física, eu estou falando do emocional mesmo, né? E às vezes fica tudo muito líquido, fica tudo muito fácil. Se não tá bom aqui, eu troco ali, eu vou fazendo isso, e isso acaba acelerando muitos processos que muitas vezes eu não tenho maturidade para resolver. E com o tempo, isso acaba, né, afetando a minha saúde emocional. Por quê? Porque, veja, se eu não estou pronto para viver aquilo, como é que eu vou viver? Como é que eu vou fazer? E automaticamente a gente acaba atropelando alguns processos que naturalmente a gente deveria ter mais calma para passar. Claro que eu, dentro da relacional sistêmica, como eu trabalho família, então eu acabo abrangendo vários núcleos, né? Desde a infância até a questão da adolescência e da fase adulta. Vários casos me marcaram, sempre marcam, né? A dor de cada um sempre me pega, sempre me marca, sempre. E às vezes até penso assim, mesmo eu sendo a profissional, às vezes eu olho uma pessoa que teve um sofrimento absurdo, eu penso, como é que você tá aqui? Como é que você tá viva? Como é que você aguentou? Como é que você, teve força suficiente até para estar aqui? O tratamento terapêutico tem me ajudado muito, inclusive no meu desenvolvimento, não apenas no relacionamento, mas também como pessoa, como ser humano. Durante o processo, eu passei por várias atividades, das quais me ajudaram a ter uma visão diferenciada de como que eu tratava alguns assuntos, seja no tom de voz, na forma de falar, no sentimento das palavras, e me ajudou também a aproveitar mais os momentos, né? Ajudando também um pouco eu a desacelerar, porque eu vinha num ritmo muito acelerado na minha profissão. Mas eu acho que é importante procurar saúde mental quando a pessoa começa a perceber que atividades cotidianas já não estão fazendo tanto sentido, que alguma coisa não está se encaixando, coisas que antes ela gostava de fazer já não gosta mais. Tem um momento da terapia que sempre me marca bastante, que é quando a pessoa ela começa a experimentar coisas novas, simples, né? Nada muito extraordinário, mas ela vê que coisas simples da vida começam a fazer com que ela se sinta mais pertencente à vida que ela vive. Mas é sempre esse ponto de, poxa, eu consigo fazer isso, eu posso viver uma vida mais valorosa e isso não exige tanto, assim, são pequenas coisas no dia a dia e quando ela vai se aproximando disso e vai tentando mais coisas, esse é sempre um ponto que eu gosto muito da terapia, assim, né? De ver que, poxa, o trabalho realmente está aproximando a pessoa daquilo que ela valoriza e é muito gostoso, porque daí, a partir daí, a pessoa vai testando mais e vivendo mais. Eu acho que a terapia pode ajudar em decisões futuras pra gente, porque você conhece muito seu passado, né? Eu gosto muito dessa ideia de o passado tá na tua frente e o futuro é que te empurra pra frente, pra você, aprendendo e olhando pra esse passado, você conseguir tomar decisões melhores. Então, o fato de você se autoconhecer, o fato de você estar seguro de si, saber o que você quer, é muito mais fácil você tomar qualquer decisão futura, né? Ela mudou como eu me vi, ela mudou como eu vi o mundo, ela mudou meus relacionamentos familiares, meus relacionamentos amorosos, ela mudou o meu profissional. Assim, há 7 anos e meio atrás, eu me via completamente perdida, eu não via muito sentido nas coisas, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu nem sabia muitas vezes se eu queria estar aqui. E hoje, eu vejo sentido em tudo. Claro, não resolveu todos os problemas da minha vida, com certeza não. Mas, através da terapia, eu consegui me entender, para poder entender os outros. Não, a psicologia não é necessariamente ainda um lugar extremamente democrático, no sentido de que
Não sei nem se o outro tem total acesso e entendimento de que existe uma coisa que é terapia. Então, assim, isso eu tô falando de maneira geral. Acho que é um 100%? Não, de jeito nenhum. Procurar ajuda em saúde mental, ela pode vir a qualquer momento, né? Não tem uma idade específica. A idade para procurar tratamento, né, psicológico, na verdade não existe uma idade limite, mínima ou máxima. Então, quando que a gente procura um profissional ou qual é a idade, né? Normalmente não tem idade. A meu ver, existem alguns momentos-chave para procurar ajuda profissional, terapia, análise, né? Um desses momentos é quando o sofrimento é evidente.